Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Sou o professor Diego Mota e aqui eu ensino qualquer pessoa a ganhar uma renda extra na Bolsa de Valores de forma segura, sem medo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreve no canal, já deixa o seu like para esse vídeo chegar para mais pessoas. E no vídeo de hoje nós estamos falando sobre a Vale, oportunidade ou cilada, né? Vou fazer uma análise completa sobre a Vale, para você entender se a Vale vale a pena investir nela. Então, assim, eu acho muito importante quando eu gravo vídeos de análise de empresas, de negócios, né? A gente tem que entender que por trás de uma ação tem uma empresa, tem um negócio com diretoria, com funcionários que lucra. Então, eu acho muito interessante vocês verem eu analisando uma empresa, vou analisar aqui de forma bem profunda, vocês vão ver aqui, porque eu acredito muito que quando você me vê analisando um negócio, como a Vale, que é o vídeo de hoje, você também vai aprender a analisar também esse negócio. Claro, aqui eu não faço nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, nada disso. Aqui eu ensino você a investir na bolsa de valores para ganhar uma renda extra sem medo. E você, claro, para você aprender a investir por conta própria, não depender lá do assessor da investidor, da corretora, do gerente do banco, nada disso, né? Sabemos que essas pessoas têm muito conflito de interesse e é por isso que você está aqui, para aprender a investir por conta própria. E dentro da minha comunidade, que eu chamo de comunidade Leitura de Mundo, que é o nome do meu método de investimento, né, nós temos várias pessoas comuns, dentistas, dubladores, policial militar, né, músico, pessoas comuns que estão aplicando o método leitura de mundo e ganhando uma renda extra. Se você olhar lá, por exemplo, lá no meu Instagram, que é professor underline Diego Mota, vocês vão ter ali, vão ver nos destaques resultados dos meus alunos, pessoas comuns. Então, eu acho muito interessante você que está começando agora, se você é um iniciante, fica comigo nesse vídeo até o final. Você vai aprender bastante sobre investimento na Bolsa de Valores, como escolher boas ações e o momento certo de comprar uma ação. Então, é muito importante. E, como eu disse no vídeo de hoje, nós vamos falar da Vale, né? A queridinha de muitos aí. Vamos ver se é uma oportunidade ou se é uma cilada. Muitas das vezes a gente vê os noticiários falando, é uma empresa muito boa, mas as ações estão caindo. Será que vale a pena ou não? Vamos ver o que está por trás de tudo isso, sobre fazer a análise fundamentalista do negócio, para que a gente possa aprender, né? Lembrando que quando a gente está investindo, a gente tem que sempre pensar numa carteira de investimento. Então, assim, qual é a melhor ação para investir? Depende da sua carteira de investimento. Aqui no método Leitura de Mundo, nós, né, separamos a carteira de investimento como se fosse um time de futebol, com defesa, meio campo e ataque. Para você poder entender aqui rapidamente do método, né? Na minha defesa, eu tenho setores bancários e setores elétricos. Mas, Diego, por que setor bancário e setor elétrico? Porque são os dois setores, já foi provado ao longo do tempo, né, que são resilientes a crises. Por exemplo, no setor bancário tem um Banco Itaú, que já passou pela ditadura, já passou pelo impeachment do presidente Collor, já passou pela questão da hiperinflação, do plano real, já passou pelo impeachment da presidente Dilma, pandemia e etc. Então, e o setor elétrico? Pô, ninguém vive sem energia elétrica. Então, assim, são utilities, na verdade, que a gente chama, que precisamos. Então, assim, também já passou por várias situações, né? Por exemplo, na minha carteira de investimento, a Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Então, uma empresa sensacional. E são empresas, normalmente, que lucram bastante e que pagam bons dividendos. Então, a minha defesa, os meus zagueiros, são empresas do setor bancário e setor elétrico. E aí, o meu meio campo. O meu meio campo, eles são empresas que se adaptam a cenários, né? Por exemplo, dólar alto. Quem é que ganha com dólar alto? Então, exportadoras. Empresas que têm ali custo em real e receita em dólar. Empresas que vendem para fora do país. Olha só como as exportadoras são um bom negócio. Como também empresas no exterior, né? Como Apple, Facebook, Microsoft, grandes empresas também no exterior. Então, você está exposto a uma moeda forte, que é o dólar. Agora vamos supor que um cenário, a economia do Brasil está indo bem. Desemprego está baixo, o consumo está indo bem, né? A taxa de juros está baixa, a economia brasileira está aquecida. Então, eu tenho empresas que se beneficiam também nesse cenário. Por exemplo, o setor de varejo, então o consumo, as compras, né? As pessoas compram mais quando a economia está bem. O setor de seguros também é um bom setor, né, ali dentro do meu meio campo. Então, eu tenho o meu meio campo que se adapta a cenário. Então, defesa, setor bancário, setor elétrico, meu meio campo e meu ataque. O ataque que eu chamo das minhas pimentinhas. É ali que você vai ter aqueles grandes upsides, né? A minha defesa e meu meio campo, eu espero um pouco mais de pagamento de dividendos, principalmente na defesa. Normalmente a defesa são aquelas empresas que eu compro que eu nunca vou vender, vai ficar para meus filhos, netos, etc.
né? O meio campo eu posso vender, dependendo da oportunidade. Eu tive até na minha carteira de investimento, a Rumi, né, que era uma empresa que pagava bons dividendos, só que ela teve um upside muito bom. Então foi um problema gostoso, né? Que eu falei, poxa, vou vender, né? No caso, eu vendi, porque ela cresceu muito na minha carteira de investimento, multiplicou por 4. Aí eu falei, pô, vou vender, vou realizar lucro e reinvestir em outros negócios. E também, né, nesse meio campo entra também os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles andam muito bem com a economia do Brasil, né? Principalmente fundos de shopping centers, de galpões logísticos, então, fundos de tijolos, né, que a gente vai falar mais também sobre fundos imobiliários, mas entram no meu meio campo. E no meu ataque, é minhas pimentinhas. Normalmente são aquelas empresas small caps, né, ou tô aquela empresa que está na lounge, está passando por algum problema, mas você vê fundamentos, você vê que a empresa vai se recuperar dentro dos fundamentos, dentro de uma análise que você faz ali qualitativa da empresa, e aí você vê que ela pode crescer. Ou aquelas small caps, empresas pequenininhas que o mercado não está vendo, tem aqueles grandes upsides, né? Por exemplo, eu tive na minha carteira a Magazine Luiza, lá em 2015, 2016, depois a PetroRio. Então, tem vários exemplos de grandes empresas que a gente está estudando o negócio, que o mercado não está vendo, não está no noticiário, mas tem de grandes upsides. Imagina só, agora tua carteira de investimento com defesa, meio campo e ataque. Olha que interessante. Entendeu? Você tem uma carteira de investimento equilibrada. Aí isso baseia, né, basicamente, né? Botei aqui um método leitura de mundo. E é por isso que a gente tem muita proteção na nossa carteira de investimento e a gente está sempre ganhando, seja a bolsa subindo, seja caindo, nas altas, nas baixas, a gente está sempre ganhando, porque quando a bolsa cai, é a oportunidade de você comprar cada vez mais. E além de você montar sua carteira de investimento, né? Eu até costumo dizer que o método leitura de mundo se baseia em três pilares. Quais são os três pilares? Boas empresas estão com preço descontado, estão baratas, né? Quem gosta para algo bom e barato? E que faz sentido na sua carteira de investimento. Às vezes está montando uma empresa, né? Por exemplo, a Vale, que a gente vai falar hoje aqui, vamos analisar ainda a Vale, né? A Vale, ela é uma boa empresa para investir? Depende, né? Depende. Ela vai entrar onde? Na sua defesa, no seu meio-campo ou no seu ataque? Entendeu? Eu sempre dou o exemplo do Neymar. O Neymar é um baita atacante, um excelente atacante. Mas coloca o Neymar na defesa. Será que ele vai bem? Ou no gol? Eu acho que não, né? Então, assim, então depende do que você tá, onde você colocar a sua carteira de investimento. Então, por exemplo, a Vale, na minha opinião, por ser uma exportadora, e agora vamos entrar mais na nossa tese de investimento da Vale, a Vale é uma exportadora, né, fabrica minério de ferro e exporta bastante, principalmente para a China. É um case assim muito bom, né, mas que tem um cliente muito forte que é o mercado chinês. Então, até que a gente vai falar, discutir aqui sobre o mercado chinês, né, muita coisa que acontece na China interfere na Vale. Muitas pessoas falam que a Vale é uma empresa chinesa no Brasil, mas não, é uma empresa brasileira que exporta bastante. No caso, a Vale, por exportar, ser dolarizada, ela entraria no meu meio campo. Correto? Então, é porque ela não está muito relacionada à economia brasileira. Então, a Vale, que é uma das maiores exportadoras de minério de ferro do mundo, tem como principal cliente a China, sofreu, né, agora recentemente, nos seus últimos resultados, terceiro trimestre de 2024, né, mais ou menos a época que eu estou gravando esse vídeo, ela sofreu um pouco nos seus resultados porque o minério de ferro caiu. Então, o minério de ferro é uma commodity. Né? O que que é uma commodity? O preço é definido pelo mercado. Você não define o seu preço, é comum para todo mundo. Então, assim, então, se o preço, né, como tem o preço do petróleo, como tem o preço da soja, o preço da celulose, então é um preço que é, né, colocado, né, pelo mercado, devido à oferta e demanda do mercado. Então, quando o minério de ferro cai, então ela vai ter que vender mais barato esse minério de ferro e acaba tendo problemas nos seus resultados. E foi isso que aconteceu no último resultado da empresa. Mas a empresa, antes disso, principalmente no ano passado, início desse ano, o minério de ferro estava alta, sua produtividade estava muito bom, sua eficiência operacional estava muito boa, já falei isso também nesse vídeo, e ela conseguiu excelentes resultados. E como é uma empresa grande, que não está fazendo ainda grandes investimentos, ela acaba repassando isso para os seus acionistas em forma de dividendos. E é por isso que a gente vê esses dividendos altos, maravilhosos, que a gente recebeu aí nos últimos anos, mais ou menos, né? 2 anos para cá, ela vem pagando excelentes dividendos, né? Então, assim, então isso acaba sendo interessantíssimo. Além de ser uma proteção ao mercado brasileiro, que está com hoje está com uma Selic alta, então a economia ainda não está aquecida. Então, por ser uma exportadora, ela é independente, né? Independente entre aspas, né? Nada é independente nesse mercado, né, financeiro, mas ela é independente do mercado da economia brasileira, da economia local. E isso também é interessantíssimo para nós investidores. Então ela entraria ali no nosso meio campo. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma reportagem que vai mostrar muito do que a gente pode esperar, né, da Vale nos próximos anos. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente está analisando uma empresa, inclusive no dividend yield da empresa, né, que é o dividendo que ela pagou nos últimos 12 meses,
de separar entre a sua análise no passado e futuro. Eu vejo muita gente comentar a empresa pensando no passado, do que ela fez, e é importante também. Mas as empresas ela mostra o seu guidance. O que que seria seu guidance? É um relatório de projetos futuro, do que ela está pensando para os próximos anos. Então a empresa fala com a gente lá no site de relação com o investidor, site de RI, e facilmente você acessa isso no Google, bota lá, Vale RI. Né? Qualquer empresa da Bolsa de Valores tem um site de RI, relação com o investidor. E lá ela mostra, ela fala rapidamente, em duas, três páginas, ela explica o que ela está querendo nos próximos anos. E normalmente são empresas grandes, empresas, né, com uma gestão extremamente profissional, né, elas cumprem aquele guidance que elas colocam para gente. Isso é muito interessante. E eu sou uma pessoa que leio bastante os guidance das empresas, que é uma projeção futura. Né? Lá atrás, na Magazine Luiza, né, ela já estava projetando o crescimento dela e tudo mais. Né? E aí depois a gente viu isso refletir nas ações. Por quê? O mercado sempre precifica para cima boas empresas. Talvez ali no curto prazo a empresa ali, né, sofre um pouquinho e tudo mais, mas no médio e longo prazo, né, ela sempre cresce. Isso aí é historicamente o desafio que a pessoa aqui é mostrar um bom negócio, uma boa empresa que não cresceu, né, no médio e longo prazo. Então, assim, então a Vale, né, vem se mostrando também mais um excelente negócio, mas pensando, né, a gente está pensando se ela é uma oportunidade, uma cilada, pensando daqui para frente, né, no que ia passar, quem ganhou os dividendos do passado, né? Tem vários alunos da comunidade Leitura de Mundo que ganharam excelentes dividendos da Vale, né? Já foi. E daqui para frente, como é que vai ser? O próximo ano, 2025, 2026, ela vai continuar pagando esses bons dividendos? Eu queria mostrar para vocês aqui uma matéria, só um minutinho. Acho que agora foi. Foi. Então, olha só que interessante aqui. Nossa tese de investimento aqui da Vale. O ticket da Vale que a gente utiliza é o Vale 3, né? Então, é do novo mercado. China lança o maior pacote de estímulos à economia desde a pandemia do Covid. Matéria de 24 de setembro. Isso aqui é importantíssimo porque o principal cliente da Vale é a China. Então, opa, se o meu cliente vai vir com pacote de crescimento, e assim, e minério de ferro, gente, é utilizado, por exemplo, para estruturas de obra. Então, desculpa, uma empresa não, um país como a China, que está querendo crescer a sua economia, sua estrutura e tudo mais, a China é gigante, ainda precisa ainda, principalmente no seu interior, ainda precisa ainda de estrutura, fazer estradas, pontes, etc. Tudo isso consome minério de ferro. E qual é os maiores fabricantes de minério de ferro do mundo? A Vale. Então, se o meu. Esse aqui é óbvio, cara. É uma análise. Por isso que eu falo que aqui no Leitura de Mundo a gente consegue ter, fazer análises, né? E consegue ter o entendimento dos investimentos, né? Sem precisar ser contador, economista, engenheiro, nada disso. O meu cliente, no caso o cliente da Vale, tá, vai ter um estímulo na sua economia. A Vale já vende para a China, já vende muito, né? E ele ainda vai vender ainda mais nos próximos anos. Então é claro que a procura pelo minério de ferro vai ser muito maior. E a Vale vai se beneficiar com isso. Então, assim, isso aqui para mim é o coração da nossa tese de investimento atual. Ah, Diego, mas é só por isso? Não. É claro que a Vale, vou mostrar para vocês, tem uma eficiência operacional, uma empresa que reduz cada vez mais o seu custo. Tem a questão do preço do minério, né? Que ela, se o preço do minério oscila, acaba mexendo com o seu negócio, mas ela, dentro do seu operacional, ela está tentando cada vez mais ser independente, claro, independente entre aspas, ser independente do preço do minério de ferro, porque quando o preço do minério de ferro cair, ela não sofrer tanto. E foi o que aconteceu no último resultado. Sofreu, sim, mas não sofreu tanto. Entendeu? E daqui a pouco volta. Essa que é a verdade, ainda mais, né, com a China lançando esse pacote de estímulo. Então, assim, isso vai ser sensacional pra gente. Calma aí que a Siri aqui entrou, ligou aqui. Ok? Outro ponto que eu queria mostrar com vocês aqui também, né, na nossa tese, vamos dizer que nossa tese de investimento é o número de vendas do minério de ferro aumentou, né? Então a sua produção também vem aumentando cada vez mais, né? A produção de pelotas também aumentando muito, 13%, mas vemos que a sua produção continua sendo muito boa, né? Crescendo a sua produção. As vendas também aumentaram referente ao terceiro trimestre de 2023. Só para deixar claro para vocês, normalmente a gente separa o ano em trimestres, certo? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. E a gente faz comparativo por trimestres, porque é questão sazonal, né? Igual você mencionou de varejo. Você não pode comparar de dezembro com junho, né?
Você não pode comparar dezembro com junho. Então a gente sempre faz o comparativo por trimestre, né, aqui das empresas. Então, o terceiro trimestre de 2024 com o terceiro trimestre de 2023. Então, dentro desse período, né, de forma sazonal, nós tivemos o crescimento, por exemplo, das vendas em 2%. Ah, Diego, é pouquinho. Aqui não, estou falando de uma empresa gigante. 2% é muita coisa, e mesmo com minério de ferro em queda. Então a gente teve aí, né, bons resultados da empresa, mesmo com minério de ferro em queda. Quando o minério de ferro está em alta, acontece muito com a Petrobras, por exemplo, com a PetroRio, quando o petróleo está em alta. Pô, isso aí as empresas nadam de braçada. A questão aqui, e aí eu analiso muito as empresas de commodity, né, de petróleo, de celulose, como a Suzano, a Klabin, né, aí aqui a Vale com minério de ferro, são quando o preço da commodity ela está em baixa. Que a empresa está fazendo? Por exemplo, a PetroRio, mesmo em petróleo, quando o petróleo está embaixo, ela consegue ali, né, reduzir mais seu custo operacional, seu lift cost, né, custo de extração do petróleo, e consegue melhorar. A Vale, né, nos últimos anos, tem ido para ir por esse caminho também. Então, mesmo com a queda do minério, do preço do minério de ferro, a Vale consegue ainda entregar resultados, né? E foi o que a gente vê aqui. Aqui eu mostro para vocês os indicadores financeiros. Repara aí no comparativo do terceiro trimestre de 2024 com o terceiro do trimestre de 2023, tivemos uma queda. Não sei se eu consigo ter a marcação aqui no meu cursor, mas aqui você teria aqui a variação no ano, ao invés no período aqui, né? O tempo aqui, menos 4%. Quero mostrar aqui, por exemplo, aqui a questão do lucro, né? O lucro da empresa, né? Dos 2,4 bilhões, né? Que está medido em milhões, então 2,4 bilhões de reais, né? Terceiro trimestre de 2023, 2,8. Tiveram uma queda aí de 13% do seu lucro. Por que eu estou vendo lucro? Porque está vendo dividendos. O que eu espero da Vale? Ah, pode valorizar? Se valorizar, ótimo. Foi o caso da Romi, né? Ela estava no meio campo. Mas o que eu espero da Vale? Eu espero da Vale dividendos. Então, eu vou ver o meu lucro. Então, o dividendos, eles vêm do lucro líquido. Então, a gente está vendo muito disso. É claro que aqui o EBITDA, né, a gente teve uma queda do EBITDA de 9%, né, eu vou usar aqui o EBITDA, né, então, assim, tivemos uma queda, mas já foi justificada. Mas não foi uma queda tão forte aqui dentro do operacional da empresa, nada disso. Então, eu mantenho uma tese bem interessante em relação à Vale junto ao seu operacional. Então, mostra, né, como a empresa está indo bem. E aí vamos para a nossa. Eu gosto de fazer esse relato aqui, né? Como fosse nosso relatório final, que é aqui os pontos, né? Os bullets que eu coloco aqui sempre no final da nossa tese de investimento, do nosso vídeo, para a gente poder arredondar se vale a pena ou não investir. A gente faz tanto análise qualitativa da empresa como análise quantitativa. Certo? Então a gente está sempre fazendo análise qualitativa e quantitativa. Então, primeiro, né, a empresa é a maior produtora de minério do mundo, né? Acho que ainda é a da maior, se não for a maior, é uma das, né? Tem uma eficiência operacional maravilhosa. Então, assim, em relação ao deixa eu dizer aqui, o seu custo, é, né, o seu custo ali de fabricação e tudo mais, de extração do minério de ferro, ele é cada vez mais baixo, está melhorando bastante, e a qualidade do minério de ferro da China não, desculpa, da Vale, é maravilhosa. A China se beneficia muito com isso, mas a qualidade é muito boa. Então a gente tem uma questão ali em relação custo e qualidade muito boa. Isso relata muito na questão da sua eficiência operacional. Então, assim, seria muito bom aqui dentro da nossa análise qualitativa da empresa. Outro ponto importante é que a empresa ela é uma exportadora. Então está no nosso meio campo, então ela é uma exportadora e a gente aqui não tem uma correlação com o Brasil. Então no momento que o Brasil está com a taxa de juros alta, subiu recentemente para 11,25 e tudo mais, então você de alguma forma você tem uma proteção. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, não, vou investir no exterior, vou investir lá nos Estados Unidos, na Apple. Não é que seja um negócio ruim, mas olha aqui, um negócio que recebe em dólar, uma excelente empresa que praticamente tem custo em real e exporta. Olha que interessante, ter custo em real e receita em dólar. Cara, isso aqui é muito melhor, está extremamente descontada. Entendeu? Então, um negócio, né? Como um negócio, claro, não vou comparar aqui com uma Apple da vida, que é uma gigante, né? Mas sim, mas como um negócio, o Brasil tem vários bons negócios. Então aqui você está exposto a uma moeda forte como o dólar, então é por ser uma exportadora. Né? O resultado do terceiro trimestre de 2024, né, foi impactado principalmente pela queda do minério de ferro, então aí o preço das vendas, né, acaba reduzindo por causa disso, né? Então é uma commodity, faz parte do negócio. Quem investe na Vale tem que entender isso, que é uma commodity. Então, assim, quem investe na Petrobras, na PetroRio, quem investe na Suzano, na Klabin,
você está exposto a uma commodity. Então, você está exposto ao preço dessa commodity. Então, tem que só ver que elas são. Se a commodity for bem, né, tá em alta, o preço está em alta, então ela vai bem. Se está em baixo, como que ela faz? Ela consegue continuar entregando resultado? É isso que a gente tem que analisar aqui. E no caso da Vale, sim, está entregando bons resultados. Então, o aumento das vendas, né, que é o aumento de 2%, ajudou, né, a ter bons resultados, mesmo no cenário desafiador. Isso é interessantíssimo para a gente, né? Outro ponto aqui importante, aqui vendo um pouco mais agora, uma análise mais quantitativa, né? O endividamento da empresa, né? A dívida líquida da empresa em relação ao seu caixa, o EBITDA, é 0,5, então assim, é muito baixa. Eu gosto dessa relação de dívida líquida com o EBITDA no máximo 2, 3, dependendo do negócio. Então, duas vezes também, mas 0,5 tá excelente. É um endividamento bem controlado, bem baixo. Então, assim, eu acho isso muito bom, né? Então, assim, então, isso para mim é muito bom. E seu dividend yield, né? Uma empresa que vem pagando bons dividendos, não está fazendo ainda grandes investimentos no momento, daqui a pouco eu vou falar para o futuro, mas no momento não está fazendo grandes investimentos, então tudo que ela está ganhando ali de lucro, ela está passando para os seus acionistas. Então aqui a empresa, no meu meio de campo, que eu quero receber dividendos. Mas se ela valorizar mais. É uma empresa que também está fazendo recompra de ações. O que que seria recompra de ações? Ela está o quê? Ela tá indo ao mercado comprar suas próprias ações. E, gente, para e pensa. Se uma empresa está indo ao mercado para comprar suas próprias ações, é porque ela acredita no negócio dela. Entendeu? Ela poderia fazer outras coisas, mas ela está recomprando ações. E para nós acionistas isso é muito bom, tá? Porque na recompra de ações, né, essas ações que ela recompra no mercado, né, elas são desativadas, elas saem do mercado. Então a nossa relação dentro do negócio, né, aumenta. Então, é igual você pegasse assim, uma coisa é você ter, sei lá, um décimo de uma situação, de alguma coisa. Se você desse um décimo, agora você vai ter o quê? Um nono, entendeu? Um oitavo. Então, assim, você aumenta a sua participação. Então, quando for pagar dividendos, você também tem um aumento também no pagamento de dividendos. Então, recompra de ações para o acionista é muito bom. A gente vê muito isso mais no exterior, tá? No exterior a gente vê muito mais recompra de ações. Então, são as empresas comprando ações do mercado e tirando essas ações, desativando essas ações. Isso quer dizer que, então, a nossa participação dentro dessa empresa aumenta. E, é claro, isso vai ser ligado à questão do pagamento de dividendos. Então, nós tivemos também o projeto de descomissionamento das barragens, né? Que é a situação de Mariana e Brumadinho, aquele desastre ambiental, foi um dos maiores desastres, eu acho que ambiental do planeta, eu acho, acredito que sim. Mas aprenderam, entendeu? Então, assim, há esse projeto onde vai ter redução do risco de novos acidentes. Então, esperamos que não tenha mais isso, né? Mais isso. Tivemos recentemente também nomeado o novo CEO, né, o Gustavo Pimenta. O mercado teve uma boa aceitação, né, do Gustavo Pimenta, um excelente gestor. Era CFO, né, já da empresa, então ele era como se fosse um diretor financeiro, vamos dizer assim, um diretor financeiro já da Vale, então já conhece todo o que funciona lá dentro, né? Então, e agora ele virou o CEO, o manda-chuva. Então, Gustavo Pimenta, isso aqui é interessante também a gente analisar a gestão da empresa, é um excelente gestor e está na frente da companhia. Como eu mostrei anteriormente, então, um pacote chinês, né? Um pacote de incentivo chinês. Isso para os próximos anos vai ser extremamente interessante para a gente. E vamos falar agora de valuation, o preço. Tá, a Vale, estamos vendo aqui que a Vale é um bom negócio, é uma exportadora, tem uma eficiência operacional, tá com uma dívida muito bem controlada, entendeu? Consegue andar bem mesmo com a queda no minério, vem pagando bons dividendos. Então, aqui a gente está vendo que a empresa ela tem qualidade, é um bom negócio. Agora, vale a pena investir? Né? Então a gente tem que ver o preço, não adianta nada, né? Por exemplo, eu vou comprar, sei lá, esse fone de ouvido aqui, esse fone de ouvido aqui é muito bom, maravilhoso, lindo. Inclusive, eu tô com fone de ouvido, nem sei por que eu tô com fone de ouvido aqui, nem preciso, né? Tô com o microfone aqui, né? Então esse fone de ouvido aqui é maravilhoso, deixa eu botar aqui até para carregar, calma aí, fuxa. Então, esse fone de ouvido aqui é muito bom, maravilhoso, sei lá o quê, lá, da maçãzinha, sei lá o quê. Mas será que você pagaria, sei lá, 30 mil reais? Você paga 30 mil reais nesse fone? 30 mil? Não, né? O fone é maravilhoso, é muito bom, mas você pagaria 30 mil reais nesse fone? Não. Entendeu? É a mesma coisa aqui. Então não adianta, né, você ter um bom negócio caro. Eu chamo de valuation, né? O preço que a gente dá para as coisas. Né? O valuation esticado. Valuation esticado quer dizer que ele está caro. Não adianta comprar bons negócios caros. O teu retorno de capital vai ser pouco. É aqui que muita gente erra, né? Também, assim, quanto ao valor de caro o quê? Valuation descontado, né? Que aí são as ações tão baratas.
né? Então também não adianta também ter que comprar ações baratas ruins. Então tem que ter bons negócios, baratos e que faça sentido na sua carteira de investimento. Lembra do Neymar? Neymar na defesa não vai ser bom. Às vezes, se você tem, por exemplo, aqui, vamos supor que você já tem muito investimento no seu meio campo, mas você tem poucas pimentinhas, poucas empresas no ataque. Pô, a Vale vale a pena para você? Não. Por quê? Você tem que compensar empresas de ataque, porque a sua carteira vai ficar desequilibrada. Olha só como isso aqui é interessante também. Por isso que o método leitura de mundo dá certo, ele funciona. Por isso tem tanta gente, tem vários alunos, só você olhar lá. Eu estou botando destaque lá no meu Instagram. Quantos alunos estão investindo tendo uma rentabilidade maravilhosa? Entendeu? Então, assim, né, por quê? Porque você tem uma gestão na sua carteira de investimento e é muito simples fazer isso aqui. Então, a Vale, vamos supor que você tem muito investimento no meio campo. Já tem lá fundos imobiliários, já tem outro exportador, a própria Vale mesmo já tem na sua carteira, mas você tem poucas empresas no seu ataque. As pimentinhas. Então você vai ter que buscar empresas das pimentinhas. A Vale é um bom negócio, a gente vai ver que está com valor até descontado, mas a gente tem que pensar em pimentinhas, no exemplo aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado na gestão de carteira de investimento. Né? E são as pimentinhas que vão ter aqueles grandes upsides, né? O interessante, o bom do método de mundo é que a própria carteira de investimento se retroalimenta, né? Porque quando tem a pimentinha, como aconteceu, ó, o PetroRio, na minha carteira, multiplicou por 17. Entendeu? É o que eu fiz. Eu vendi uma parte, não vendi tudo não, porque ainda é um bom negócio. Vendi uma parte e redistribuí. Comprei lá Itaú, comprei Taesa, comprei fundos imobiliários, comprei Equivale, eu estruturei minha defesa, fui redistribuindo. A própria carteira de investimento, ela se retroalimenta. Nem preciso tirar dinheiro do meu bolso para poder investir mais. Além, é claro, dos dividendos, né? Que você pode pegar os dividendos e reinvestir esses dividendos. Isso é maravilhoso. No caso da Vale aqui, as ações estão negociadas 5 vezes lucro. O seu PL, preço sobre lucro, é 5. Tá muito barato. Eu gosto de PL ali no máximo 15, 12 vai, mas 12 a 15 dependendo do negócio. Mas 5 tá muito bom. 3 vezes o EBITDA, 3 vezes o seu caixa, o preço sobre EBITDA também tá muito barato. Eu gosto de preço sobre EBITDA ali 6, 7, 8 no máximo, dependendo do negócio. Isso aqui não é um número fixo, né? Mas só até a gente tem pelo menos um intervalo aí, uma noção. Então, 5 vezes lucro, 3 vezes EBITDA, sim, está com valuation descontado. Então, a Vale é um excelente negócio, um baita negócio, né? Tá com valuation descontado, e aí você precisa ver se faz sentido dentro da sua carteira de investimento, né? Muitas das vezes você tá o quê? Você tá investindo e tá buscando negócios, né, de meio de campo. Aí, ok, a Vale entraria. Mas se você precisar, por exemplo, de negócios é, por exemplo, da defesa ou do ataque, né, para poder equilibrar sua balança, né, a balança não, equilibrar sua carteira de investimento, é bem melhor, certo? Normalmente o que a gente faz? Você poder entender que uma pergunta deve estar, que agora me surgiu, que deve estar surgindo na cabeça de vocês também. A quantos por cento? Normalmente o que eu faço? 50% na defesa, 20% no meio campo e 30% no ataque. Isso pode mudar, claro, um pouco mais, um pouco para menos, mas 50, 20 e 30. Normalmente eu faço assim. Às vezes a economia tá baixa, tem muita oportunidade de pimentinha. Aí eu faço 50, 30, 20, ou 60, 60, 20, 20, 60, 30, 10, mais ou menos assim. O minha defesa nunca fica abaixo de 50%, sempre acima de 50 para cima, sempre. Ok? Então, essa foi mais uma tese de investimento da Vale. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, deixa de curtir esse canal, compartilhar, né, se inscrever também. Cada vez mais eu vou trazer para vocês conteúdo sobre investimento em bolsa de valores, também análise de investimento aqui de outras empresas. Manda para mim também nos comentários qual outras empresas vocês querem que eu analise aqui também. Então, a gente está aí toda semana publicando vídeos falando sobre análise de investimento de empresas, fazendo análise completa, fazendo valuation, para que você possa aprender cada vez mais também, fazer suas próprias análises e aprender mais também com o método leitura de mundo. Ok, pessoal? Até a próxima.